Se você chegou nesse vídeo é porque você quer saber se o autista tem ou não direito à isenção de IPVA. Então fica até o final porque eu, que sou Gabriel Bergamo, advogado especialista na área da saúde, vou te explicar todos os direitos que a pessoa autista possui referente à isenção de IPVA. Primeiro, eu tenho que te explicar com um pouco mais de detalhe o que é o IPVA, como que funciona a isenção e depois eu vou falar sobre o direito do autista ter ou não a isenção, ok? Então, primeiro passo, o que é o IPVA? IPVA é uma tributação sobre a propriedade de um veículo. Então, aquela pessoa que tem um veículo tem que pagar para o Estado essa tributação. Se a pessoa for do Distrito Federal, paga para o Distrito Federal. E aí, é um imposto sobre a propriedade que o cálculo vai variar de acordo com o valor venal do veículo. Quem tem que pagar é a pessoa que tem a propriedade, ok? Então, se essa pessoa tem a propriedade, na legislação estadual tiver ali alguma das hipóteses de que essa pessoa seja isenta do IPVA, ela pode ter o direito. Mas afinal, o que é a isenção? Isenção é quando a gente tem a propriedade, a gente tem o proprietário e a gente tem um ente público que tem que cobrar. Mas não tem pagamento porque tem um benefício fiscal para essa pessoa, para que essa pessoa tenha ali um benefício diante de uma condição que ela possui. Então, muitos estados, e isso vai variar de estado para estado, por exemplo, no estado do Paraná, a pessoa autista com esse tipo de deficiência tem, sim, a possibilidade de ingressar com um pedido de isenção, ainda que administrativo, para obter a isenção do IPVA. E aí não paga mais o IPVA. Mas a gente tem que considerar algumas coisas aqui. Você tem que observar sempre a lei do teu estado. Então, quando eu digo a lei do teu estado, é a lei onde o veículo tem o cadastro. Então, se o veículo ele for do Paraná, você tem que observar a lei do Paraná. Se o veículo for de São Paulo, você tem que observar a lei de São Paulo. E eu sei também que São Paulo, por exemplo, tem a questão da isenção do IPVA para o proprietário de um veículo automotor que seja autista. Tá? Então observa sempre a lei do teu estado, observa os critérios que a Secretaria da Fazenda criou para que você tenha ali o acesso à isenção do IPVA e faz o pedido administrativo. O que acontece muito e tem acontecido cada vez mais. Eu tenho observado que a Secretaria da Fazenda de cada estado, elas têm, em muitos casos, criado requisitos que não estão na lei. Então, por exemplo, um requisito muito comum, que o laudo que ateste que a pessoa tem autismo, ele tem que ser emitido por um profissional do SUS. Na grande maioria dos casos, esse requisito não está previsto na lei. E é uma resolução da Secretaria da Fazenda que institui esse requisito. Quando isso acontece, a gente tem que ingressar judicialmente para tirar esse requisito de maneira errônea foi acrescentado na resolução da Secretaria da Fazenda. Porque isso não é legal. A gente tem aqui um confronto de normas. Agora é uma parte um pouquinho mais chata do advogado, mas de maneira resumida, a gente tem um confronto de normas, onde a gente tem uma lei que ela não pode ser combatida por uma resolução da Secretaria da Fazenda, como foi nesse exemplo que eu te citei. Então, a lei ela é soberana. A resolução ela só tem que regulamentar a lei, ela não pode criar novos requisitos, entendeu? É por isso que obrigar que a pessoa autista tenha um laudo emitido por um profissional do SUS é considerado um requisito ilegal se não estiver na lei, entende? Um outro requisito que normalmente as secretarias da Fazenda costumam criar, que na CNH do condutor e do proprietário tem a indicação de que é um autista. Isso também não costuma estar na lei. De novo, é o mesmo exemplo anterior. É um requisito que se cria nas secretarias da Fazenda e que, não estando na lei, é ilegal. Uma dúvida muito comum que as pessoas que chegam até aqui no escritório têm. Gabriel,
Eu não sou autista, mas eu sou um pai de uma criança atípica. Eu sou um pai atípico. Meu filho tem autismo, por exemplo. Eu tenho direito à isenção do IPVA? Em regra, tem. Se você comprovar que esse veículo é utilizado na locomoção da criança. Então, por exemplo, você conseguindo comprovar que o veículo é utilizado no transporte da criança para as terapias, sim, você teria direito à isenção do IPVA. Porque o IPVA, a isenção do IPVA nesse caso, ela é um benefício em decorrência do custo adicional que a pessoa autista ou para o pai de um filho autista possui por conta do tratamento. Foi uma opção do governo, pode ser uma opção do governo, de acordo com a lei de cada estado, para que essa pessoa tenha um benefício de não pagar anualmente o IPVA em decorrência disso, tá? Então, sim, pode ter também, tem que observar de novo a lei do teu estado, observa os requisitos que estão na lei e também os requisitos que estão sendo ali ditos, né, pela Secretaria da Fazenda do seu estado. Fica bem atento e atenta a isso, tá bom? Mas é possível sim. Se você fizer o requerimento administrativo e a Secretaria da Fazenda negar, observa a justificativa dessa negativa. Observa se essa justificativa ela tem respaldo na lei ou só numa resolução interna da Secretaria da Fazenda. E aí, se tiver só fundamento numa resolução interna da Secretaria da Fazenda, você pode ingressar com pedido judicial para combater essa resolução. E na grande maioria dos casos tem-se tido êxito pela demanda judicial, pela via judicial. Então busque um advogado especialista em causas como essa, um advogado especialista no direito dos autistas. Uma última observação. A pessoa autista tendo o direito à isenção do IPVA, será que ela pode pedir a restituição dos últimos 5 anos? Depende de estado para estado, tem alguns estados que estão deferindo e tem outros estados que estão deferindo a partir do momento do laudo. Então, contado da data do laudo, teria direito à restituição dos últimos anos, tá? É uma outra observação que vocês têm que ter também. No mais, é basicamente isso. Espero que esse vídeo tenha satisfeito e tirado as suas dúvidas. Eu sou Gabriel Bergamo. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do e-book que a gente tem sobre o tema. E ali eu trato sobre todos os direitos da pessoa autista. Me segue no Instagram, Gabriel Bergamo ADV. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, coloca uma dúvida adicional que você tem aqui nos comentários. E por hoje é só.